Cuide mais de você. Apoio Emagrecentro Recife, Zona Norte. Resultados que transformam e inspiram. CEAL, sua formação em saúde odontológica em um só lugar. Bom dia, muito bom dia para você que está em casa, acompanhando aqui toda a programação da TV Nova. A gente vai começar aqui com bastante assunto, tem muita coisa boa para a gente comentar hoje aqui no programa e a gente está trazendo um tema que a gente não trouxe ainda este ano. A gente está falando sobre implante dentário. Será que todo mundo vai precisar fazer implante dentário um dia? Será? Essa e outras dúvidas a gente vai tirar hoje aqui. Estamos recebendo um especialista no assunto, o Dr. Carlos Eduardo. Muito bom dia, Dr. Carlos, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Eu já comecei soltando uma polêmica aí, uma pergunta, Dr. Carlos. Será que todo mundo, algum dia, vai precisar fazer um implante dentário? Bom, na verdade, o implante, ele serve para os casos em que o paciente perdeu o dente, seja perdeu parcial, ou seja, alguns elementos, ou quando há uma perda total, que existem casos em que o paciente perde todos os dentes. Então, o implante, ele faria uma sustentação para esses novos dentes. E existem muitos fatores que levam à perda de um ou mais elementos dentários. Tanto existem síndromes, condições genéticas, mas também existem os dois principais, que são a cárie, perda de dente por cárie, e a perda de dente por doença periodontal. A doença periodontal é uma doença que envolve os tecidos em volta do dente, que é o que dá sustentação ao dente, ao osso e à gengiva. Tá? A doença periodontal, popularmente, vulgarmente, é conhecida como piorreia, né? Que o paciente vai perdendo os dentes de maneira, inclusive, indolor, com uma perda crônica desses dentes. E quando ocorre isso, fica difícil até mesmo para a substituição através de próteses normais. Pacientes que perderam todos os dentes por questão doença periodontal, geralmente eles têm uma grande perda dos tecidos ao redor e o que acaba dificultando a instalação de próteses, né, de dentes artificiais. E, principalmente, a dentadura inferior, já que tem a língua, né, que a gente fala, na deglutição, acaba instabilizando essa peça, tornando uma experiência bastante desconfortável e desagradável. A partir do final da década de 70, início da década de 80, surgiram os implantes dentários, né, que foi uma invenção do professor Brånemark, na Suécia, e de lá para cá a técnica ela evoluiu bastante. O início, né, dessa técnica de utilização de implantes foi justamente para suprir essa necessidade de uma fixação da dentadura de maneira mais confortável, para melhorar a qualidade de vida do paciente. Perfeito, doutor Carlos. Sobre essa novidade, essas novidades, né, a gente vai falar um pouco mais, porque quem está assistindo o programa, tenho certeza que muita gente já perdeu algum dente, ou por conta, como o senhor falou, problemas genéticos, ou por causa da cárie, ou porque sofreu um acidente, levou uma queda, então quebrou um dente, acabou perdendo. Então, assim, a gente sabe que esse assunto aqui do programa é um assunto que ele é bem abrangente, porque muita gente está passando ou já passou por isso. E aí a gente está falando de evolução, né? O que foi mudado? A gente sabe que bem antigamente, a gente até tem aqueles memezinhos, aquelas histórias que a gente brinca, né? Ah, porque meu avô, minha avó usava chapa, tá de chapa. Tem aquela história, porque a gente sabe que existe
a chapa dentária, que é usada ainda, né? Que ainda é muito utilizada hoje em dia para as pessoas que não têm o dente, principalmente as pessoas mais velhas. Geralmente são as pessoas acima de 50, 60 anos, que já perderam os dentes, então que tem que usar. Mas, além disso, doutor, a gente sabe que houve muita evolução na medicina, né? Não é só, Fernanda, perdi meus dentes, eu não queria colocar a chapa. Será que tem outra forma de eu recuperar esses meus dentes? E aí eu queria que o senhor falasse sobre isso. O que foi mudado na medicina, na odontologia, para que quem perdeu o dente, né, ou um, ou dois, ou então até mais, que ele possa, né, recuperar essa dentição, até para comer de forma saudável, sem precisar utilizar aquela famosa chapa dentadura. Bom, podemos dizer que, primeiro de tudo, houve uma grande evolução na filosofia do tratamento do paciente. Porque o que é que existia? Há muitas décadas atrás, a filosofia era uma filosofia, digamos assim, mais mutiladora. Ou seja, um dente estava com uma pequena cárie ou com um defeito, era torto, um mau posicionamento. Existia a cultura de remover esses dentes para se colocar próteses no lugar, com dentes no lugar correto. Certo? Então, essa faixa etária, né, que você mencionou, pacientes entre 60 e 80 anos, existem uma grande gama de pacientes que foram, digamos assim, vítimas desse processo. Tá? Que não somente por questão da cárie, da doença periodontal que a gente havia falado, mas assim, pela filosofia de como era o tratamento. Com a implementação dos implantes, já foi assim, um grande avanço para quem usa a dentadura, como se falou. Porque a dentadura é uma solução muito usada de maneira muito ampla e muito popular pelo seu custo-benefício, certo? Sua praticidade de ser implementada, né? Já dá uma possibilidade para o paciente conversar, ter seu convívio social e manter sua rotina de maneira satisfatória. Porém, existe o incômodo justamente daquela peça ficar móvel, ficar se mexendo, né, dentro da boca do paciente. As técnicas cirúrgicas evoluíram bastante. São técnicas mais, digamos assim, mais rápidas, mais precisas, menos traumáticas. Os próprios implantes, que são os dispositivos que são colocados dentro do osso para fixação da peça, eles modernizaram em sua composição, tratamento de superfície, em seu desenho, que permitem um tratamento com tempo encurtado. Logo no começo, precisariam de vários meses para um paciente ser liberado nessa situação. Existem casos, agora assim, lembrando que cada caso é um caso, nem tudo se aplica a todo mundo, todos nós somos indivíduos diferentes. Então, o que é bom para mim não é a mesma coisa que se adequa ao seu caso, dos nossos filhos, dos nossos pais. Então, todo o tratamento, ele tem que ser tratado de maneira personalizada. Isso. Já assim, dizendo. Por que isso? Porque existem casos em que é possível devolver ao paciente uma dentadura fixa com poucos dias, mas não são todos os casos. Entendi. O doutor Carlos, minha gente, a gente está recebendo aqui. Quem ligou a televisão agora, quem está acessando o nosso canal oficial do YouTube agora, o doutor Carlos, ele é mestre em implantodontia, ele realiza implantes dentários, ele também é lá da Clínica CEAL, que a gente vai falar sobre essa nossa parceiraça aqui do programa, que a CEAL, que é o Centro de Estudos Científicos e Assistência Odontológica. Então, lá você vai encontrar os melhores tratamentos para cuidar, né, dos seus dentes. Também tem vários cursos. Você que é dentista, que quer fazer alguma especialização, pode ir na CEAL, porque lá você vai encontrar os melhores profissionais para lhe atender. E tem um recado bem bacana aí da Manuela Leão. Vamos ver. Sejam bem-vindos ao CEAL. Aqui unimos atendimento odontológico de excelência e ensino de qualidade.
O CEA oferece cursos de pós-graduação nas áreas de ortodontia, dentística, prótese, implantes, restauração de anteriores, prótese fixa e cirurgias. Com uma formação que integra teoria e prática, você terá acesso às técnicas mais avançadas com os respaldos dos professores altamente qualificados, garantindo a melhor capacitação para o seu desenvolvimento profissional. Além disso, nossa clínica odontológica está preparada para cuidar do seu sorriso em todas as etapas, realizando desde procedimentos simples, como restaurações, até os mais complexos, como implantes dentários. CEAL, sua formação odontológica e saúde bucal em um só lugar. Ou alguém que perdeu um dente por tratamento. Estamos de volta aqui com a sequência do Cuide Mais de Você hoje. Minha gente, quem ainda... liga a televisão agora, Fernanda. O que é que vocês estão falando aí? A gente está comentando aqui, minha gente. O programa hoje está bem bacana porque a gente está falando sobre implante dentário, né? Quase todo mundo já perdeu algum dente, ou por acidente, ou por cárie, ou por influência genética. A gente já falou um pouquinho disso no começo do programa. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui para o Dr. Carlos, mas eu quero que ele me responda na volta do intervalo. E eu já vou deixar essa curiosidade para você que está assistindo aqui o programa. Dr. Carlos, na volta do intervalo eu quero que você me responda se quem perdeu todos os dentes, ou num acidente de trânsito, ou num acidente doméstico, se essa pessoa tem como recuperar esse dente através do implante e se fica de forma saudável, de forma bem bacana, esse sorriso, né? Esse sorrisão na boca. Mas é na volta do intervalo, a gente volta com essa e outras perguntas. É daqui a pouquinho. Sejam bem-vindos ao CEAL. Aqui unimos atendimento odontológico de excelência e ensino de qualidade. O CEAL oferece cursos de pós-graduação nas áreas de ortodontia, dentística, prótese, implantes, restauração de anteriores, prótese fixa e cirurgias. Com uma formação que integra teoria e prática, você terá acesso às técnicas mais avançadas com os respaldos dos professores altamente qualificados, garantindo a melhor capacitação para o seu desenvolvimento profissional. Além disso, nossa clínica odontológica está preparada para cuidar do seu sorriso em todas as etapas, realizando desde procedimentos simples, como restaurações, até os mais complexos, como implantes dentários. CEAL, sua formação odontológica e saúde bucal em um só lugar. Emagreça com saúde na maior rede de clínica de estética do país, o Emagrecentro Recife Zona Norte. Aqui você terá o acompanhamento de uma equipe altamente qualificada, composta por nutricionistas, biomédicas e esteticistas, oferecendo tratamentos para emagrecimento, gordura localizada, celulite, flacidez, pós-operatório e faciais. Tudo isso é realizado em uma estrutura moderna, equipada com tecnologia de ponta. Recupere não só sua forma física, mas também sua autoestima. Estamos de volta com a sequência do Cuide Mais de Você, hoje com um assunto bem bacana aqui no programa. Estamos falando sobre implante dentário. Será que todo mundo um dia vai precisar fazer um implante? A gente está respondendo essa e outras perguntas aqui, mas antes de eu continuar esse bate-papo bacana com o Dr. Carlos Eduardo, eu quero falar da minha parceira, da clínica parceira aqui do Cuide Mais de Você, que é a Emagrecentro. Então, quer transformar a sua vida? Vai lá na Emagrecentro Recife Zona Norte, porque só lá você vai encontrar os melhores tratamentos para emagrecimento, estética e bem-estar. Tudo com acompanhamento de profissionais altamente capacitados. A missão é ajudar você a conquistar seus objetivos de forma segura e eficiente. Então, vai lá na clínica, faz uma visita e descubra como eles podem fazer a diferença na sua vida. Emagrecentro Recife Zona Norte, cuidando de você do começo ao fim da sua jornada. É isso aí, um abraço para todo mundo que faz a Emagrecentro. Agora, voltando ao nosso papo, Dr. Carlos, sobre implante dentário. Antes do intervalo, eu deixei uma pergunta aqui no ar. Será que todo mundo, ou então
quem de repente sofreu um acidente de carro, ou então um acidente doméstico e acabou perdendo todos os dentes. A gente sabe que às vezes a pancada é tão forte, né, que a gente acaba perdendo a dentição, né, os dentes. E aí eu queria saber, doutor Carlos, se essa pessoa que perdeu boa parte dos dentes ou todos os dentes, se essa pessoa, ela tem solução para ela, se ela procurar, por exemplo, se ela for na CEAL, se ela for atendida pelo senhor, ela vai conseguir recuperar esses dentes que foram perdidos? Como é o processo para a implementação, né, para implantar esses dentes na boca desse paciente? Certo. O que vai variar, na verdade, é o grau de perda, né? Quando perda tecidual que eu falo, óssea e gengival, a gente precisa restabelecer esses tecidos para ver a viabilidade de se colocar implante. Tá? Mas, atualmente, a grande maioria dos casos, a gente consegue reabilitar, fazendo primeiro uma reconstrução desses tecidos e, posteriormente, a reabilitação. E aí, o que acontece? Pode ser uma perda, como se disse, muita gente pode perder uma parte dos dentes, certo? Às vezes um único elemento, né? Uma queda de bicicleta, sim, por exemplo, a pessoa pode perder um dos dentes da frente. E aí, para haver uma substituição, né, desse dente perdido, o ideal é que seja feito o tratamento de maneira mais precoce, para se aproveitar ao máximo os tecidos. Alguns casos, realmente assim, traumatismos mais graves, a gente faz estudos mais complexos para a reconstrução do que foi perdido. Mas sim, muitos casos são passíveis de correção através dos implantes dentários. E como você havia perguntado, será que todo mundo vai precisar disso? Bom, o implante dentário é uma solução que hoje já está muito mais moderna, muito mais confortável para o paciente, porém, ela é, digamos assim, o último caso, né? Para casos de acidente, para casos em que o dente que está sendo tratado, ele não tem mais condição de ser aproveitado. Tá? O ideal é que haja o quê? Haja uma prevenção para que a gente não precise. Tá? Muita gente consegue chegar, né, nesses tempos que a gente está de alta expectativa de vida, a pessoa pode chegar até o final da vida sem a necessidade de implantes dentários. Mas, no caso que ocorra essa necessidade, é algo que está cada vez mais avançando não só a questão das técnicas para a reconstrução do que foi perdido, como para a longevidade do que está sendo colocado. Porque é um tratamento que a gente também não pretende fazer o implante para trocar daqui a 2 anos. Sim, tá? Sim. A gente faz para que fique o máximo de tempo possível lá, devolvendo ao paciente, né, qualidade de vida, autoestima, função, estética. Doutor Carlos, me bateu uma curiosidade aqui, uma pergunta que eu fiz, e o senhor me respondeu sobre a perda dos dentes, por exemplo, uma queda, né, de bicicleta que o senhor falou, que aí a pessoa sofreu esse acidente, acabou perdendo um ou mais dentes, então talvez tenha necessidade de fazer um implante. A gente vê que muita criança, né, acaba perdendo o dente mesmo. O dente Sim. de leite caiu, nasceu o dente que é o derradeiro, né? Que é aquele que esses que a gente tem na boca, minha gente. E aí, essa criança que perdeu esse dente numa queda, né? Às vezes perdeu um pedacinho só, então o médico vai lá, faz um reparo. Mas quando essa criança perde o dente todo, ela pode já fazer o implante dentário? A partir de qual idade o implante dentário é recomendado? Pronto, isso é um ponto de bastante atenção. A criança ela não pode fazer implante dentário. O implante dentário só pode ser colocado quando o paciente, o jovem, encerrou o seu ciclo de crescimento. Uma criança, digamos, que já está com a dentição permanente, pelo menos dos dentes frontais, né, dos incisivos,
com 11 anos, se ela perder completamente aquele dente, ela só vai poder colocar um implante dentário quando encerrar seu crescimento ósseo. As mulheres, elas encerram mais cedo, tá? Porque a partir da menarca, né, da primeira menstruação, normalmente a menina já passou pelo pico ósseo. Só que tudo isso também tem que ser verificado através de exames. Não é um marcador extremamente preciso. O homem já amadurece muito mais tarde. Então, existem casos assim de homens que ainda estão em crescimento, em desenvolvimento dos ossos da face, perto dos 21 anos. Então, se fosse feito, digamos assim, ele já está com 18, já está na maioridade, isso implicaria, não é que é impossível de se colocar, porém, na dinâmica do crescimento, aquele implante, ele altera a sua posição e deixa de ter o resultado que tinha inicialmente. Então, a única observação que deve ser feita para pacientes muito jovens é em que estágio de crescimento ósseo ele está, para poder realizar esse procedimento. Perfeito. Agora, muitos pais e mães que estão assistindo aqui ao Cuide Mais de Você devem estar pensando, meu Deus, meu filho caiu, minha filha caiu, quebrou o dente, está sem dente, agora o doutor Carlos disse que não tem como colocar um implante. Tem outras maneiras, doutor Carlos, de fazer com aquela criança, que ela não fique sem aquele dente, até porque a gente sabe que as crianças vão para o colégio, tem bullying, né? As outras crianças brincam, tiram onda. Então, como é que tem outras maneiras que esse pai e essa mãe possam ficar com o coração mais sossegado de que vai ter jeito aquela boca? Com certeza. A gente já atende pacientes jovens, certo? Pacientes que, justamente, normalmente por questão de acidente, e a gente também tem atendimento de pacientes que, por questão genética, não tem aquele dente, a gente vai tratando de uma maneira provisória, né? Com próteses adesivas ou próteses removíveis, mas que permita um conforto social para aquela criança. Perfeito. Né? Criança, adolescente, que está naquela fase, né, de transformação, desenvolvimento e assim, dá muita importância à sua autoimagem, né? Então, para não prejudicar tanto a autoimagem, existem formas de contornar isso de maneira temporária até ela atingir a idade adequada para a realização do procedimento de maneira segura e eficaz. Olha aí, tá vendo, papai e mamãe? Pode ficar com o coração sossegado, porque tem jeito sim. É só procurar a CEAL, ir nessa clínica, nesse centro de estudos, que eu tenho certeza que lá vocês serão bem atendidos. Inclusive, eu estou aqui com um especialista de lá, que é o doutor Carlos Eduardo. Agora, a gente está perto de chegar ao fim aqui do programa, doutor Carlos, e eu gostaria de saber do senhor. A gente falou muito de implante dentário, falou aqui das técnicas, mas qual a importância do implante dentário para quem perdeu os dentes, né? Além da importância, como a gente falou, da parte estética, qual é a outra importância, principalmente quando a gente fala de saúde? Com relação à saúde, a gente sabe que a função principal dos dentes é triturar os alimentos que nós ingerimos. Essa trituração dos alimentos, a mastigação, ela faz com que o bolo alimentar, o que você pega para comer, você aumente a chamada superfície de contato. É o quê? Você tem, digamos, uma pequena esfera. Quando você mastiga, ela já começa a ficar mais achatada e se espalhar. No que se espalha, quando ela vai para o estômago, ela tem uma ação mais eficaz das enzimas, suco gástrico. As substâncias que estão naquele alimento, elas são mais facilmente absorvidas pelo organismo. Então, você vai ter uma maior eficácia na sua alimentação e digestão. Porque quem tem falta de elementos dentários, às vezes restringe
os próprios alimentos. Diz assim, eu não posso comer isso porque me machuca, eu não consigo comer aquilo outro. Então, assim, já tem uma restrição na sua dieta. Então, já aumenta, né, o leque de possibilidades de alimentação e também permite com que o organismo trabalhe melhor para a absorção daqueles elementos tão essenciais para o nosso corpo. Ótimo. Agradecer aqui a sua presença, doutor Carlos, e os esclarecimentos que o senhor trouxe aqui para os telespectadores do Cuide Mais de Você. E agradecer, claro, a você que ficou com a gente até o final do programa. Desejar aí que o seu dia seja maravilhoso, repleto de notícias boas. E a gente deseja aqui, a gente vai terminar o programa emanando, né, vibrando boas vibrações para você que está em casa e que nos acompanhou até o final. Cheiro grande! Cuide mais de você. Apoio Emagrecentro Recife, Zona Norte. Resultados que transformam e inspiram. CEAL, sua formação em saúde odontológica em um só lugar.